Olá, Guarulhos! Estamos iniciando o nosso programa Guarulhos de ontem e de hoje, que é feito por mim, Nelson Luiz Júcio, como contra-regra, Nelsinho Leite. Esse programa tem como finalidade falar um pouco da história de Guarulhos. Hoje estamos aqui no escritório do Dr. Hélio de Castro Mesquita, fazendo uma visita e batendo um papo com o Dr. Hélio. Tudo bem, Dr. Hélio? Tudo bem. Dr. Hélio, nós queremos que o senhor conte um pouquinho da sua trajetória aqui na cidade de Guarulhos. Quando é que o senhor veio para Guarulhos? Bom, se está gravando é o seguinte, eu tenho 84 anos, morei em Duartina até os 7 anos, quando vim para Guarulhos, na fazenda Bela Vista. E em Guarulhos eu estou 70 anos em Guarulhos e 14 anos em Duartina. Isso somados tudo dá 84 anos, que é a minha idade atual. Muito bem. O senhor, quando veio para Guarulhos, o senhor já tinha formação acadêmica ou o senhor ainda estudava? Não, eu vim para Guarulhos, era moleque, 14 anos, vim para a fazenda Bela Vista, fazenda essa que era do vovô Manuel Rodrigues de Souza Martins Júnior, que foi o meu avô, e na fazenda Bela Vista era uma das últimas propriedades do vovô. Lá eu fiquei morando durante o tempo, até que vim para Duartina. Eu fui para a fazenda Bela Vista, eu tinha 14 anos, agora tenho 84, então eu costumo dizer que eu tenho de Guarulhos 70 anos. Muito bem. De Duartina, 14 anos. O senhor estudou lá em Duartina ou veio estudar aqui em Guarulhos? Não, eu vim pobre para Guarulhos e viemos morar na fazenda Bela Vista, que era a fazenda do Manuel Rodrigues de Souza Martins Júnior. E tinha uma família muito farta, ele chegou a ter 9 filhos, entre homens e mulheres. O vovô era muito vaidoso, apesar da idade ele era muito vaidoso. Então ele veio para Guarulhos bem depois, quando eu já estava morando aqui. E aqui eu fiquei 70 anos, como eu disse. Eu tenho 70 anos, não, tenho 84 anos, 70 anos de Guarulhos e 14 anos da fazenda Bela Vista. Sei, me fala do seu tempo de escola. O senhor estudou aqui em Guarulhos, onde o senhor se formou? Eu fiz o grupo escolar primário, que chama hoje, fiz em Duartina. Quando vim de Duartina eu tinha 14 anos, já tinha feito o meu primário. Certo. Em Duartina. E aqui em Duartina, como nós éramos de uma família pobre, eu fui da fazenda Bela Vista. Sim. E lá fiquei por alguns anos, até vir para a cidade de Guarulhos. A fazenda Bela Vista era propriedade do Isso o senhor já... Souza Martins Júnior. Sei, eu quero saber da sua formação na escola. O senhor veio para cá, já tinha completado o grupo escolar. Naquele tempo que era o primário. Sei. Agora já tem outros. E depois, o senhor foi cursar o quê? Depois vim para a fazenda Bela Vista, depois vim para a cidade de Guarulhos, onde eu acabei entrando, naquele tempo era científico. Depois fizemos faculdade de engenharia, tudo isso foi numa época em que eu era muito pobre. Sei. A Politécnica, por exemplo, era gratuita, ainda é gratuita. Certo. Então o senhor fez escola pública, né? Escola pública. Sempre estudou em escola pública. Isso. E como é que o senhor fazia para se locomover de Guarulhos até a escola que o senhor estudava? Não, eu morava na fazenda Bela Vista, que era do vovô. Sei. Eu vinha a pé para Guarulhos. Tinha 2 acessos. Pela estrada atual, parece que chama Otávio Braga de Mesquita, né? Sei. E tinha uma que ia por dentro mais de Guarulhos, que era propriedade do... Avenida Guarulhos? Não. Da fazenda Bela Vista. Era outro acesso que tinha para Guarulhos. Ah, sei. Tinha 2 acessos, mas o principal era para
por avenida. Sei. E para ir para estudar, o senhor estudava em São Paulo, na Penha? Onde que era que o senhor fez os cursos? Não, o primário, o ginásio eu fiz na Penha, com a dona Ernestina Derbono Trama. Certo. O professor Gledes e a dona Ernestina. Certo. Depois eu prossegui fazendo científica, que era aquele tempo. Depois do ginásio tinha o científico, o clássico, e depois a escola superior. Eu acabei indo para a Politécnica, que era gratuita naquele tempo. Sei. E ainda é. E que transporte o senhor usava naquela época? Que tipo de transporte? Usei muito andando da Fazenda Bela Vista até Guarulhos. Eu vinha do matinê, né? E do matinê depois eu ia a pé para a Fazenda Bela Vista. Sei. Naquele tempo tinha um cinema aqui em Guarulhos, que era o Cine República? Cine República. Então eu fiz o ginásio aqui no Guarulhos. Sei. E a escola superior fiz em São Paulo, na Politécnica. Tá, e como é que o senhor ia até São Paulo para ir para a escola? Ia de ônibus. Ônibus? Aquele ônibus amarelinho que tinha. O amarelinho, muito bom. Era um sofrimento. Sofrimento, né? As estradas como é que eram, Hélio? A estrada naquela época? Tudo de terra. Tudo de terra, né? E naquele tempo aconteceu a ponte sobre o Rio Tietê, o tempo quebrou. Sei. Então a gente ia até a estrada, depois atravessava para pegar o barco para ir até o Rui Barbosa. Sei. Que era da dona Ernestina Derbono Trama. Depois de formado, que você se formou engenheiro, o seu primeiro escritório foi aonde? Foi na Dom Pedro. Na Dom Pedro? Num prédio que o tio construiu. E durante o tempo estava de graça lá. Como é que era o nome do seu tio? Era o Mário? Tio Mário? Tio Mário. Tio Mário Tamacia? Mário Tamacia. Ele da família estava em situação muito boa. Sei. Ele trabalhava no imposto de renda. Sei. E esse prédio também funcionava a Câmara lá nesse prédio na época, né? A Câmara há muito tempo. A Câmara Municipal era lá nesse prédio, na Dom Pedro. E, Hélio, você depois que você instalou o escritório lá, de lá você foi para outra... lá já quando me formei, eu trabalhei um pouco na Dom Pedro e depois passei para aquela travessa, Na Felício Marcondes? Felício Marcondes. Sei. Inicialmente eu fiquei no prédio do meu irmão, do Carlitos Mesquita, e depois acabei mudando, onde eu fiquei bastante tempo. Alugando um prédio lá, né? Da família Poli, não é isso? Família Poli, isso. Hélio, na sua atividade de engenheiro, naquela época, que tipo de trabalho você executava logo no seu início de carreira? Qual o trabalho que você fazia? Naquele tempo eu trabalhei, atendi alguns clientes, cujo nome não vou lembrar agora, mas morei no prédio do tio Mário um tempo, mas depois eu consegui construir 2 galpões. Sei. Um foi para família... Puxa, estou esquecendo. Você chegou a fazer trabalhos para a construtora Facini? Isso, muito tempo. Quando morreu o pai do Facini. O Luiz Facini? Luiz Facini. Eu acabei emprestando meu nome como engenheiro para o filho do Facini, que é o Zico. O Zico, O Zico. Já faleceu também. Falecido, Ô Hélio, mas depois você começou aí a se projetar aí mais na área de empreendimentos imobiliários. Você parece que fez Durante um tempo eu trabalhei usando uma profissão, que era engenheiro. Né? Sei, e depois? Naquele tempo em Guarulhos era difícil. Não tinha engenheiro. Sei. Então foi um dos primeiros engenheiros formados aqui em Guarulhos. Estou com 84 anos. Já entrei sempre atrasado nas escolas. Eu fui fazer o primário do Alambari. Sei. Também em casa da amiga da mamãe. Sei. E lá eu fiquei durante o primário. Depois o segundo, o terceiro e o quarto, eu já fiz
em Guarulhos. Sim. Hélio, você chegou a ter sociedade na sua vida? Qual a primeira sociedade que você teve? Não tive. Sociedade não. O seu primeiro empreendimento que você fez não foi com uma sociedade? Não. A sua primeira aquisição de patrimônio, você pode dizer alguma coisa sobre isso? Não, eu até me formar de engenheiro, eu não tinha nada de nada. Eu já escrevi minha história e depois você vai ler. Sei. Eu não tinha nada de nada. Depois de engenheiro, eu comecei a trabalhar durante o tempo como engenheiro, até ter um patrimônio razoável quando eu passei, comprei muita coisa, vendi muitos imóveis, mas conservei um bom número de propriedades que eu já passei para os filhos. Sei, Hoje, você se lembra da sua primeira compra? Qual foi? O seu primeiro imóvel que você comprou? Você não comprou em sociedade o seu primeiro imóvel? Ah, foi. O primeiro eu comprei sócio com aquele que é vivo até hoje. O Darcy Panocchia? Darcy Panocchia, isso. E um outro amigo meu. Era o Milton Lorel? Milton Lorel de Lima. Sei. Como eu não tinha nada de nada, então a primeira compra que eu fiz, eu tive 2 sócios. O Milton Lorel e o Darcy Panocchia. Posteriormente, eu comecei a melhorar, aí acabei comprando aqueles 12 mil metros, era pequenininho, mas nem isso eu tinha, tive que ter sócio. Aí comprei a sociedade dos dois e comprei o resto da propriedade. Certo. E hoje está tudo vendido lá, que é o Irapuru, né? Hélio, vamos falar da sua juventude aqui em Guarulhos. Como é que era a sua juventude aqui, o seu lazer? O que você pode falar de Guarulhos naquela época? Qual que era... Não, naquela época eu morava na Fazenda Bela Vista, e da Fazenda Bela Vista a gente enxergava com bica, que era um varjão abandonado. Sei. Varjão, né? Então, todo domingo eu ia com um amigo meu. Quem é o meu amigo? O Clair? Não. Eu ia a pé para a Fazenda Bela Vista, porque eu não tinha nada de nada. Sei. Eu era estudante, então eu ia com Assis de Almeida, não. Não é do Assis de Almeida. Era outro, que morreu também. Não era o Pau Torto? Não. Não. Pau Torto foi meu amigo, muito tempo. Pau Torto, já falecido. Bom, aí você vinha fazer o que em Guarulhos? Qual era a diversão aqui? Eu ia no matinê. Na matinê do cinema? Era diversão nossa para aquele tempo. Sei. Que agora já não existe mais. O Cine República, não era? Cine República. Cine... Já não existe mais. E, Hélio, e a noitinha, assim, o que vocês faziam? Fala daquele tal do fute, como é que era o fute em Guarulhos? Ah, o fute, naquele tempo, Guarulhos era atrasadinho. Então, a festa nossa era do domingo, a domingueira, que tinha fute na Dom Pedro. Os homens iam para um lado e as mulheres iam para o outro, para poder se encontrar. Se encontrar. Né? E lá vivi muito tempo, e indo para a Fazenda Bela Vista a pé. Sei. Eu ia a pé do Cine, que era do Antônio Prats. Prats, isso mesmo. Hélio, fala para nós também, desses seus futings aí, você acabou conhecendo a sua esposa, né? Não, ela não frequentava. Ah, não frequentava? Footing, porque ela era bem mais nova do que eu. Sei. A Maria Eugênia. Não. Maria Eugênia. Não. Eu estou ruim da memória. Tá ruim. A sua esposa é a Neuza. Neuza. A Neuza. Maria Eugênia é minha filha. É sua filha. E aí, como é que você conheceu a Neuza? Conta pra nós aí. Olha, eu não me lembro, mas eu conheci num barzinho que tinha na Dom Pedro, que acho que era do pai dela. Ah, tá. O seu Egisto? Tomás. Que já faleceu também. E aí você se casou com ela? Quantos filhos você teve com ela, Hélio? Eu devo lembrar que antigamente as famílias eram tinha muitos filhos. Por exemplo, o meu pai era o Martim Júnior, teve 9 filhos. A mamãe, que não era filho dele, era filho da vovó, né? O Martim Júnior, eu não considerava filho dele, não era de fato. Ele tinha os filhos que era o Júlio, o Boneco,
4 filhos e 5 filhas. No total dava 9 netos. As filhas do Martinho Júnior eram a tia Inês, tia Amélia, tia Olga, tá faltando uma. Inês, Olga, tia Ercília, isso. E filho era o... E os seus filhos? Como é o nome dos seus filhos? Meus filhos são 4, porque naquele tempo a prole era grande nos antigamente. Depois a coisa começou a complicar e eu acabei tendo 4 filhos. O papai já teve 6 filhos, que era o Carlito, Clóvis, o tio Álvaro, o Paulo, Hélio, que sou eu, o Paulo era caçula. Isso. Mas nós tivemos só 4 filhos. O vovô já teve 9 filhos. Tá, o nome do seu primeiro filho qual é? O meu primeiro filho é o Hélio. Hélio. Com H, porque o papai, quando eu nasci, ele lembrou que tiveram um filho. Naquele tempo morria-se muito cedo. Então eu tive a Célia, que foi minha, teria sido a primeira neta. E a Célia e o Eloy, isso. 2 filhos do papai que morreram na infância. Aí o papai acabou tendo 6 filhos. Sei. Que na ordem foi Carlito, falecido, Clóvis, já falecido, Milton, o Álvaro, só você e o Paulo, né? Isso, 6 filhos. Muito bem. As suas filhas, como é o nome delas? Quem? As suas filhas. Minha filha é Maria Eugênia, que no momento recebeu um curativo na boca. Ela está toda enfaixada. Mas uma filharada muito legal, que me possibilitaram ficar aqui na imobiliária, agora desde da época do falecimento do meu avô, não. Eu tive, antes de vir para cá, eu tive naquela travessa. Felício Marcondes. O primeiro escritorinho meu foi lá. Depois, com o tempo, quando houve a morte... Puxa, estou esquecendo só. Bom, aí passei para cá. E aqui eu estou há 12 anos. Eu lembrei agora. Isso. No ano 2000... que em dezembro do ano 2000, no dia do meu aniversário, eu já passei aqui para o escritório. E de lá para cá, eu levei uma pancada muito grande na cabeça, eu me sinto inválido. Então eu estou aqui no escritório graças aos meus filhos, que eu já citei o nome dos filhos, eles estão melhor. Você não citou todos. Você falou do Elinho, falou da Maria Eugênia, mas esqueceu os outros 2. Como é o nome dos outros 2 filhos? O Elinho, Maria Eugênia, Cláudio e a Maria Isabel. Maria Isabel. Muito bem. Mas o vovô teve 9 filhos. Só que o vovô não foi, na verdade, não foi avô, porque quando ele casou com a vovó teria tido o primeiro filho, o casamento, que era no sei o que de Casos. Então, atualmente, o meu nome ficou Hélio CH. Por que CH? Porque o vovô, papai se lembrava do primeiro filho que ele teve, que era chamado Eloy. Eloy e... Por isso que o seu nome é com E, então, Hélio com E. Então, meu nome ficou Hélio com E, por quê? Porque seriam as letras da palavra Eloy. Muito bom. Hélio, você aqui em Guarulhos fez muitos amigos, a gente sabe que você frequenta inclusive aí, uma vez
cada 2 meses, numa quinta-feira, um jantar aí com os antigos de Guarulhos. Isso. Só que naquele tempo, que já faz uns 50 anos, e a nossa reunião, que era de mês em mês, agora está mais difícil. E agora já tem, começamos com meia dúzia, e agora tem mais de 60, que são as reuniões que naquele tempo eles chamavam Reunião dos Jovens de Guarulhos. Agora já tem nome dos velhos guarulhenses. E a gente continua se encontrando de mês em mês, e olha, às vezes muito de 2 bom. em 2 meses. O Hélio, o que você tem, assim, para falar da cidade de Guarulhos? Fazendo uma comparação entre ontem e hoje. Era muito pequeno e tinha um clube aqui que eu frequentava. Que agora naquele tempo tinha um clube que eu frequentava. E tinha um cinema só. Hoje aqui tem 2 cinemas e agora construíram lá uma rede de cinema. O shopping, né? No shopping, isso. No shopping. Mas naquele tempo eu só tinha a diversão nossa, era o fute domingueiro na Dom Pedro, que depois passou para a Praça Getúlio Vargas, e agora não existe mais o fute. Por quê? Porque agora o cinema dominou. Cinema não. Cinema e televisão. Televisão, naquele tempo era raro. Era muito raro. O Hélio, assim, entre Guarulhos de ontem e de hoje, né? Você, na sua visão contemporânea, o que mais, na sua visão, você acha que melhorou em Guarulhos? Muito trânsito e que piorou. O trânsito aqui em Guarulhos se assemelha ao trânsito de São Paulo. Por quê? Porque Guarulhos cresceu muito. Na minha época, nós tínhamos cerca de 400 mil habitantes. Hoje nós estamos, Guarulhos está atingindo já quase 2 milhões. Sim. Então cresceu muito. Então, o Guarulhos agora é meio desconhecido. Eu fazia fute na Dom Pedro. Hoje, o máximo que eu faço é dar uma voltinha aqui na primeira quadra que tem aqui. E graças aos meus filhos que estão aqui no escritório. Porque esse escritório, essa parte aqui, era do vovô. Hélio, vamos falar um pouco dos seus amigos. Um dos amigos famosos que você conheceu e era aqui de Guarulhos. Tive. Que chegou até a ser artista de televisão. Quem que era essa pessoa, Hélio? Não, naquele tempo não tinha nem televisão. Eu sei, mas você teve um amigo nascido aqui, morador aqui de Guarulhos, que depois foi artista de televisão. Você lembra quem era? Ah, lembro. Isso, é o... Francisco Negrão? Já trabalhou na televisão um tempo. Francisco Negrão? Francisco nome é Francisco Antônio Negrão. E suicidou-se, não, morreu muito jovem. Ele estava passeando onde é que ele estava passeando? Eu não lembro, Hélio, eu não lembro. Mas ele não estava aqui em Guarulhos, estava passeando. E não lembro agora. E sentiu-se mal do coração e acabou vindo para Guarulhos e morreu de câncer. Ah, sei. E Hélio, dos seus amigos atuais aí, que tem te visitado, você lembra de algum, não? De vez em quando vem alguém aqui. Porque eu, na idade de 84 anos, poucos ficaram com a cidade. Porque naquele tempo morria-se muito cedo. Agora, assim, a raça humana está sobrevivendo muito mais tempo. Sim. Hélio, vamos falar um pouco do seu sogro, da sua sogra. Ah, o meu sogro. Meu sogro foi Manuel Rodrigues de Souza Martins Júnior. Ele era, naquele tempo, seu viajante. Sogro, estou falando do seu sogro. Meu sogro. Isso é a água. Oh, meu Deus. Obrigado, hein? De nada.
Mas o vovô, Põe ali na mesa, Hélio. o vovô, Você está falando do seu avô, não? Eu queria que você falasse do seu sogro, o Egisto. O sogro. Registro Tomás, Isso. foi meu sogro, mas morreu cedo também. É. Ele trabalhou muito tempo no imposto de renda. Então ele ia diariamente trabalhar no imposto de renda. Meu sogro era o Egisto Tomás. Registro Tomás. E a sua sogra? Como era o nome da sua sogra? A dona Eugênia. Dona Eugênia. Eu estou com dificuldade de falar. Tá com dificuldade, né? Mas eu já escrevi a minha história, que é uma história simples, está concluída. Sei. Então conta a minha história desde o tempo de Duartina, quando eu era pobre, paupérrimo, depois mudei para Guarulhos, na fazenda Bela Vista, que também era propriedade do vovô, e depois que eu vim para a cidade de Guarulhos, e onde eu acabei passando mais um tempo, quando eu fui fazer o científico Sei. Na Penha. Lá na Penha, no Ateneu Rui Barbosa. Ateneu Rui Barbosa. Que era da dona Ernestina Bono Trama. Boano Trama, a tia do doutor Agnello Trama. Não, o marido dela era Trama. Então, era tio do doutor Agnello e doutor Benedito Trama. Isso. Eu soube, Hélio, lendo uma cronologia de Guarulhos, que era inclusive a dona Ernestina, ela foi vereadora em Guarulhos. Foi, né? A primeira vereadora mulher de Guarulhos. Naquele tempo era difícil se eleger em Guarulhos. Não, era difícil. Não, era fácil. Por quê? Porque Guarulhos tinha coisa de 400 mil habitantes. Hoje tem quase 2 milhões. Então hoje eu desconheço mais os habitantes de Guarulhos, mas eu costumo dar uma voltinha nessa primeira quadra, né? E ainda sou reconhecido pelos antigos guarulhenses. E alguns novos também. O Hélio, fala um pouquinho da sua esposa, a dona Neuza, Hélio. A dona Neuza. Fala um pouquinho dela. Casei com a Neuza, mas era bem mais nova do que eu. Tenho uns 9 anos menos que eu. Eu já, como falei, tenho 84. A dona Neuza deve ter um pouquinho mais de 70. Só que as mulheres não gostam de falar de idade, né? Mas eu falo tranquilamente, porque realmente tudo isso acontecia. E eu já escrevi uma história da minha vida, que comecei numa fazenda do vovô, que chamava 60 Alqueires, que era 12 quilômetros na cidade de Duartina. Depois nos mudamos dos 60 Alqueires para uma cidade mais próxima de Duartina, que era Fazenda Alambari. Por que Alambari? Porque tinha um rio que cortava a nossa propriedade, onde a gente tinha plantação de laranja. Então eu vinha da Fazenda Bela Vista, vinha a pé de manhã para ir até Duartina. E na volta, nós voltávamos na jardineira, que era jardineira do Miguel Palácio, que nos dava carona. Que a gente vinha de carona, geralmente em cima da jardineira, para não ocupar espaço. Já faz muito tempo, né, Hélio? Muito tempo. Ô, Hélio, deixa eu te fazer uma pergunta. Você se sente um homem realizado na vida? Graças aos meus filhos, eu me considero realizado, porque eu herdei uma boa propriedade do vovô, e não era o primeiro esposo da vovó, porque teve o primeiro esposo que era não sei o que de Castro. Então eu tenho o nome de Hélio de Castro Mesquita. Hélio com E. Por quê? Porque papai teve o primeiro filho, que era Eloy. Certo. Hélio, infelizmente o tempo já está acabando, nós vamos ter que terminar o nosso programa. Queria agradecer muito a sua hospitalidade de nos receber aqui no escritório e poder bater esse papo com você. E
É sempre um prazer estar aqui falando com você, porque afinal de contas nós temos um relacionamento de amizade também já há muitos anos. E eu queria desejar para você muita saúde e muita felicidade, viu, Hélio? Obrigado, hein? Obrigado. Por essa oportunidade, viu? Deixa um recado para Guarulhos, Hélio. Bom, eu já falei que Guarulhos naquele tempo tinha menos de 400 mil habitantes. E hoje nós estamos chegando nos 2 milhões. Então naquele tempo, Guarulhos para nós era a nossa cidade. Era a nossa cidade. Agora hoje eu me julgo muito estranho aqui em Guarulhos. Sei. E qual é o recado que você deixa para a população de Guarulhos, Hélio? É, uma população... Hoje é uma população de quase 2 milhões, então, população desconhecida. Eu me julgo desconhecido aqui em Guarulhos. Sei. Então manda um abraço para Guarulhos, vai. Um abraço para os filhos, para a esposa, manda um abraço para eles. Bom, eu tenho uma família maravilhosa, sempre eu disse isso e continuo dizendo que meus filhos não fizeram parte do tempo que eu estava pobre. Porque graças a Deus eu acompanhei Guarulhos. Guarulhos tem hoje quase 2 milhões de habitantes, então eu estou vivendo graças ao progresso da cidade e à bondade de meus filhos também. Muito bem, então podemos dizer que você ama Guarulhos, não? Lógico, vivi 70 anos em Guarulhos e 14 anos só em Duartina. Então tá hoje bom, eu sou mais guarulhense do que duartinense. Duartinense. Hélio, mais uma vez, obrigado, viu? Tudo de bom para você, hein? Tá bom. Um abraço a toda a sua família, viu? Muito obrigado, Zé. Guarulhos, muito obrigado. Mas estamos encerrando o nosso programa Guarulhos de ontem e de hoje, que tem como finalidade justamente contar um pouco da história de Guarulhos através dos seus cidadãos. Então aqui se despede Nelson Júcio e obrigado, Guarulhos.